Hi, how are you? Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. E hoje, para nós darmos sequência nos nossos estudos, eu convido vocês a pegarem o material na page 21, na página 21. Lá na seção Check It Out, onde nós vamos falar sobre First Conditional, que significa primeira condicional. Porém, antes de nós fazermos os exercícios propostos, o teacher colocou aqui para vocês algumas explicações sobre o que será essa first conditional, o que são conditional sentences, ok? Caso vocês julguem necessário anotar no caderno de inglês, vocês podem anotar, tá? Ou depois, ou então caso vocês não queiram, basta recorrer ao vídeo. A first conditional que nós vamos estudar, ela corresponde, então, às sentenças, a primeira condicional, que está dentro deste assunto, conditional sentences, que são as sentenças condicionais, tá? Então, como o próprio nome já diz, sentenças condicionais ou frases condicionais, elas estão ligadas a condições, tá? Onde uma situação vai sempre indicar uma condição para que algo ou para que o resultado esperado aconteça. Então, nós sempre temos uma frase que indica condição e uma outra frase que indica um resultado, ok? Então, por isso, as conditional sentences, elas estão divididas em duas partes. A primeira parte, que nós chamamos de if part ou if clause, que é a frase que indica a condição. Por quê? Porque ela sempre começa com esse if, o I e o F, que significa se. Né? Então, por exemplo, se não chover, irei à praia amanhã. Então, é esse se, tá? E depois, a main clause, que significa, né, sentença principal, que indica o resultado. Então, olha, por exemplo, nessa frase que eu disse. Se não chover, então é a if part. Eu irei para a praia. Main clause, que é a sentença principal e indica o resultado. Então, uma coisa depende de outra, uma ação depende de outra, para que aquela determinada intenção ou para que o resultado aconteça. Ok? Então, isso são as conditional sentences. Nós vamos falar aqui da first conditional, que é a primeira condicional. E a primeira condicional, ela vai ser usada para falar de coisas que são possíveis no futuro. Ou seja, coisas que podem vir a acontecer. Então, é uma condição, uma coisa depende de outra, e são coisas basicamente reais, né? Possíveis de se concretizarem no futuro. Como que é a estrutura, então, dessa frase? Então, uma frase, que é a frase que vem com with, ela vem escrita no presente simples. E a outra frase, né, que vai indicar, que é a sentença principal, que vai indicar o resultado, ela vem escrita no simple future. O que é o simple future? É quando nós usamos o verbo auxiliar will mais o verbo. Olha os exemplos que o teacher colocou ali. If you study hard, you will pass the test. Então, se você estudar firme, né, se você pegar firme, você vai passar na prova. Olha o outro exemplo. If you don't study hard, you won't pass the test. Se você não estudar firme, você não vai passar na prova. Então, o que a gente tem ali? As primeiras sentenças nós temos o if, que é o se. Olha como que ficaram os verbos das primeiras sentenças. Study, o verbo está no presente simples, estudar, não tem alteração nenhuma. E embaixo, ele só está na negativa. Eu posso colocá-lo na negativa.
desde que ele fique no presente. Lembra que no presente simples, para o sujeito you, nós usamos o don't? Então é por isso que eu coloquei a frase na negativa ali para vocês. E olha lá na frente como que ficou a frase no futuro simples. Nós colocamos o will na frente do verbo pass, que é o verbo passar. Então, will pass, o verbo passará, né, na prova. E embaixo esse won't que apareceu, o verbo está na negativa. A forma negativa de will fica won't, certo? Então, a segunda parte, o will e o won't, nunca vão mudar na frase. Se a frase estiver na afirmativa, will. Se a frase estiver na negativa, won't. Ok? Então, a partir disso, agora eu convido vocês lá na página 21, na page 21, para nós analisarmos essa frase que aparece ali e para nós resolvermos este exercício proposto. If your smile is not in your eyes, people will know you're faking it. Se o seu sorriso não está nos seus olhos, as pessoas saberão que você está fingindo. Então, esta frase ela está na primeira condicional. Olha ali, o verbo is no presente e lá na frente o verbo know com o verbo auxiliar will. Então, nós usamos a primeira condicional quando? Primeira opção. We think about a condition and its result or consequence. Quando nós pensamos sobre uma condição e seu resultado ou consequência. Sim, lembra que são sentenças condicionais? Nós temos a condição e a consequência. Então, pode assinalar essa daí. We talk about probable real situations. Nós falamos sobre situações reais e situações prováveis. Sim, são situações que podem acontecer no futuro. We talk about the past. Quando nós falamos do passado. Não, porque ela indica uma situação provável no futuro. Então, essa não é. We talk about possibilities. Quando nós falamos de possibilidade. Sim, porque nós falamos de algo provável, possível de acontecer no futuro. Então, essa também está correta. Então, a única que não está correta aí é a terceira, ok? Uma observação interessante, pessoal, é a seguinte. Foi por isso que eu mantive aquelas duas frases que aparecem naquele quadro de baixo aqui na tela para trabalhar com vocês. A ordem das frases não interfere, tá? Então, a frase que tem if, ela pode vir no final. Por exemplo, eu posso colocar a frase no futuro simples no começo e a frase que vem com if, que indica a condição no futuro. Por exemplo, if you are charismatic, you will captivate many people. Se você é carismático, você cativará muitas pessoas. Só que eu posso dizer isso ao contrário, sem interferência nenhuma. You will captivate many people if you are charismatic. Você cativará muitas pessoas se você é carismático. Certo? Então, só para explicar que nós podemos inverter a ordem delas. A única diferença é que, se a frase que tem if for para o final, nós não usamos a vírgula. E quando a frase que tem if vem no começo, nós colocamos a vírgula para separar uma da outra. Ok? Então, agora, eu convido vocês a pegarem na page 22, na página 22, e eu quero que vocês façam sozinhos esse exercício 1. Ele está bem simples, vocês podem usar o tradutor, vocês podem usar um dicionário, to match the columns to create sentences, para associar as colunas para criar as frases. Então, as frases elas estão separadas e vocês terão que achar onde está a parte correta de cada uma delas, ok? Vocês podem fazer uma pausa, depois vocês voltam aqui no vídeo, ou então vocês podem assistir ao vídeo até o final e depois nós retomamos para fazer os exercícios.
Aí, o exercício 2 que está aparecendo aqui, nós podemos fazer juntos. Vamos lá? Complete these first conditional sentences with the correct form of the verbs in parentheses. Então, complete as sentenças na primeira condicional com as formas corretas dos verbos em parênteses. Então, vamos ver. Letra A. If politicians. Se os políticos fazem o trabalho bem, o país vai crescer. Então, como que vai ficar ali, pessoal? If politicians do. O verbo não muda, porque ele vem no presente. Então, vocês vão reescrever do jeito que ele está ali. If politicians do. E lá no final, o que a gente vai acrescentar antes do verbo grow? Will. W-I-L-L. Will grow. Na letra B. A country, never, a democracy, if voters not be responsible. Então vejam que aqui a frase está invertida. Na primeira parte, nós vamos ter que colocar o will antes do verbo. Então como que vai ficar? A country will never be. Quando a gente usa o verbo will, o verbo to be não é conjugado, então é por isso que não fica will is, will are ou will am, ok? Will never be. Então o país nunca será uma democracia se os eleitores não são responsáveis. Neste caso, voters, eleitores, são eles. Para they, eu uso is, am ou are? Eu uso are. O are na negativa vai ficar como? Aren't. Então vai ficar if voters aren't ou are not responsible. Na letra C é a mesma coisa, pessoal. A frase está inversa. Olha lá. The people if politicians their power. Então as pessoas vão reclamar. The people will complain if politicians abuse their power. Então o verbo abuse também não muda lá na frente, porque é no presente simples, ok? Letra D. If a candidate charismatic voters him or her. Então, se um candidato não é carismático, os eleitores não vão gostar dele ou dela. Então, agora aqui, a frase condicional está na frente. If a candidate, se um candidato. Lembra lá, eu estou falando de um candidato. Qual é a forma do verb to be que eu uso para uma pessoa só? Is. Só que daí vem na negativa, olha lá. If a candidate is not ou isn't charismatic, como que vai ficar lá na frente o not like? Qual é o verbo auxiliar que eu uso antes do verbo principal? Will. Como que fica will na negativa? Won't. Ou então, se eu quiser colocar, eu posso pôr will not. E daí eu só acrescento o like na frente. Certo? E na letra E, if young people in politics, they in important decisions for their lives. Se as pessoas jovens se engajarem na política, então como que fica na sentença condicional? If young people engage, não muda. No verbo fica igual. Então, se as pessoas jovens se engajarem na política, elas farão importantes decisões para a vida delas. Então, they, o que nós acrescentamos antes do verbo take part? Will take part. Porque essa frase está na forma afirmativa. Certo, pessoal?
Então, completem aí. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem voltar o exercício. E futuramente eu vou retomar as explicações para nós fixarmos melhor o entendimento sobre a first conditional. Ok? Seguindo, nós vamos fazer agora o exercise 3. O exercício 3, isso que vocês estão observando na tela, pessoal, são sugestões de resposta, ok? O teacher fez aí para vocês terem uma ideia sobre o exercício, mas não necessariamente vocês precisam fazer igual. Vocês têm ali que utilizar as informações que foram dadas em cada uma dessas alternativas e escrever uma sentença condicional sobre vocês, ok? Então, basicamente, a primeira parte da frase ela já fica toda pronta. If I e o que está escrito ali. If I e o que está escrito. E lá na frente, nós vamos colocar as frases com will e o verbo, porque daí nós vamos indicar algo no futuro. Olha lá o exemplo que tem na apostila. Be charismatic, ser carismático. Então, if I am charismatic, se eu sou carismático, people will feel comfortable with me. As pessoas vão se sentir confortáveis comigo. Certo? Então, enquanto na primeira sentença as frases ficam na afirmativa e no presente simples, no segundo a gente acrescenta o will antes do verbo. Olha lá na letra A. Listen to others. If I listen to others, I will make new friends. Então, por exemplo, se eu ouço os outros, eu faço ou eu farei novos amigos. Então é uma sugestão. Vocês poderão trocar a sugestão lá no final por algo que diz respeito a vocês. Lembrando que são sugestões que o teacher colocou aí para explicar, tá? Então você coloca lá o sujeito, o will e o verbo antes de resolver a sentença, ok? Letter B. If I become more confident, se eu me torno mais confiante, I will feel more comfortable. Eu vou me sentir mais confortável. Então, olha ali a estrutura. Will feel. C. If I show interest in others, se eu demonstro ou se eu mostro interesse nos outros, I will care about them. Eu vou me preocupar com eles. Então, will care. D. If I share personal stories, people will know me. Se eu compartilho histórias pessoais, as pessoas vão me conhecer. Então, olha ali. Will know. E. If I run for the student council, se eu concorrer para o conselho estudantil, ou como a gente diria, né, para o grêmio estudantil, the students will vote for me. Os alunos vão votar em mim. Né? Ou the students won't vote for me. Os alunos não vão votar em mim. Certo? Então aí, pessoal, são sugestões. Caso vocês queiram colocar outros verbos e outras ideias nas outras frases que indicam as sentenças principais, vocês poderão colocar, ok? Caso vocês queiram fazer uma pausa no vídeo ou voltar, fiquem à vontade. Agora, eu convido vocês a pegarem comigo lá na page 29. Na página 29. Eu vou fazer com vocês, pessoal, o exercise 1, o exercício 1, que ainda é sobre as sentenças, que ainda diz respeito às sentenças condicionais, tá? Então, nós temos ali as duas partes das frases e nós temos que fazer os ajustes para nós juntarmos em uma frase só, formando a primeira condicional. Ali a gente tinha Dan Johnson, his party in power, né? Então, o Dan Johnson, o verbo win, que é o verbo ganhar, o partido dele estará no poder. Então, como que a gente coloca? A primeira parte, nós colocamos o if,
né, que é a condição. Se o Dan Johnson vencer, o partido dele estará no poder. Então, if Dan Johnson wins, neste caso, como nós estamos falando de uma única pessoa, nós estamos aí no presente simples. Então, nós acrescentamos a regrinha do S, ES ou IES no final do verbo, certo? No caso, como o verbo termina em N, acrescentamos S. His party. O que nós acrescentamos antes do verbo be lá, que eu já expliquei ali atrás? Will be. Então, if Dan Johnson wins, his party will be in power. Se o Dan Johnson vencer, o partido dele estará no poder. Ok? Próximo. Rain on election day. Voter turnout not be very high. Né? Então, se chover no dia da eleição, o comparecimento dos eleitores não será muito alto. If it rains on election day, então a gente tem que pôr o it antes de rain, certo? Que é o verbo. If it rains, né? Porque para it, o verbo rain também vai precisar do S no fim, porque a frase está no presente simples. If it rains on election day, se chover no dia da eleição, voter turnout, daí nós tínhamos lá o not be, então é o will na negativa, won't. E o be que não é conjugado quando a gente usa o will ou won't na frente, certo? Então vai ficar won't be. Se Jessica Taylor not be elected, então se a Jessica Taylor não for eleita, if Jessica Taylor isn't elected. Lembrando que na frase do if, nós temos que colocar o verbo no presente. Qual é o presente do verbo to be? Is, am ou are. Então é por isso que ficou if Jessica Taylor isn't elected, porque para she nós usamos is, e ficou isn't porque a frase era negativa, tinha o not. Daí lá na frente, she be out of Congress. Então ela estará fora do Congresso. She will be. Lembrando que o verbo to be com will não é conjugado, certo? Ele fica will be, ou então won't be. E a última, the president follow the law, he ou she be impeached. Então, se o presidente não seguir a lei, ele ou ela será impedido. If the president... Vocês viram que ali nós temos o not antes do follow, ou seja, a frase é negativa. Lembra que para he, she e it, o verbo auxiliar do presente simples é do ou does? Neste caso, o presidente é ele ou ela, então nós usamos o does. Como é uma frase negativa, vai ficar doesn't. Então, if the president doesn't follow the law, se o presidente não seguir a lei, ele ou ela, he ou she, will be impeached. Ele ou ela será impedido, certo? Então, neste caso, a gente acrescentou só o will antes do verbo be. Certo, pessoal? Caso vocês queiram fazer uma pausa no vídeo aqui para vocês anotarem, fiquem à vontade, certo? Então é isso, pessoal. A nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês façam todos os exercícios propostos e nós nos vemos na próxima aula. Bye, bye!